E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Bom, nessa videoaula a gente vai tratar de um tema relacionado com um conceito maior que se chama soluções, e especificamente nessa nossa videoaula a gente vai trabalhar com solubilidade. Você pode imaginar, por exemplo, solubilidade de um sólido num líquido, por exemplo, açúcar na água, a solubilidade de um líquido em um outro líquido, por exemplo, álcool dissolvido na água, e, por exemplo, a solubilidade de um gás em um líquido, por exemplo, o ar, ou especificamente um gás, oxigênio ou nitrogênio, dissolvido na água. Obviamente que o solvente não necessariamente será sempre a água, né? Então, pessoal, vamos iniciar então nossa videoaula mostrando o que vem a ser solubilidade, tem vários exercícios para a gente resolver, ok? Então vamos lá, hein? Bom, eu vou fazer uma leitura bem rápida com vocês inicialmente. Depois a gente não vai ter nada muito conceitual para conversar, não. Então vamos bem rapidinho aqui. Os principais fatores que determinam a quantidade de um soluto capaz de se dissolver totalmente num determinado solvente, formando uma solução, isto é, uma mistura homogênea, além da semelhança química, são a quantidade de solvente disponível e a temperatura. Lembrando que para solutos gasosos, o fator pressão também é um fator significativo. Deixa eu explicar melhor esse primeiro parágrafo aqui rapidamente para a gente dar sequência. Professor, o que significa então solução? Solução, lembra, né, gente? É um soluto dissolvido num solvente, formando uma mistura homogênea. Tá, segunda coisa. Professor, o que é além da semelhança química? De uma maneira genérica, vocês aprenderam em química que um soluto polar, ele é solúvel num solvente polar. E um soluto apolar é solúvel num solvente apolar. Mas a gente vai trabalhar, nesse momento, a gente não vai entrar em detalhes acerca disso. Isso é uma regra geral, mas que tem que ser melhor trabalhada em outros momentos, que não serão, esses momentos não serão agora, não serão o nosso objetivo nessa nossa videoaula, tá? E finalmente, pessoal, a quantidade do solvente interfere muito no tanto que você consegue dissolver de um soluto, concorda? E por fim, a temperatura também é um outro fator que interfere no quão é solúvel uma substância no solvente ou se ela é menos solúvel naquele solvente, uma vez que a temperatura está variando. E vale a pena lembrar que no caso de gases dissolvidos no solvente, por exemplo, o ar dissolvido no rio, o ar dissolvido no mar, o ar dissolvido numa lagoa, ou, por exemplo, o gás carbônico, CO2, dissolvido numa bebida gaseificada, um refrigerante, uma cerveja, vocês concordam que a pressão também tem interferência, né? Quanto maior a pressão sobre aquele gás, ele vai conseguir entrar mais no solvente. Então, quanto maior a pressão, nós conseguimos dissolver mais um gás em um determinado solvente líquido, tá bom? Então é isso que a gente acabou de ler. Para a gente terminar, então, essa nossa segunda tela. Com base nesses fatores, definimos o conceito de solubilidade ou coeficiente de solubilidade, que é simbolizado por CS. Se considerarmos uma solução genérica, uma solução qualquer, formada por um soluto e um solvente, né, teremos o que vem a ser coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima, é importante guardar isso, é o máximo, não é o mínimo, é o máximo de um soluto que você é capaz de dissolver totalmente numa certa quantidade padrão de um solvente. Por exemplo, pode ser 100 gramas, pode ser 1.000 gramas, pode ser 1.000 ml, pode ser 100 ml, pode ser 1 litro. Isso é um dado que é fornecido para a gente compreender numa determinada temperatura, porque como a gente comentou, a temperatura ela interfere na solubilidade maior ou menor de uma certa substância no determinado solvente. E a gente vai ver isso ao longo da aula. Bom, vamos partir para a prática, pessoal? Vamos lá. Veja bem, algumas vezes esse coeficiente de solubilidade ele não é definido com relação ao solvente, mas com relação ao todo. E o que vem a ser o todo? É com relação à solução.
Eu vou ler com vocês e tem um exemplo aqui embaixo que vai ficar bem claro nele o que vem a ser coeficiente de solubilidade relacionado com o solvente e coeficiente de solubilidade relacionado com a solução. Vocês vão ver que é um detalhe, é tranquilo. Vamos ler aqui essa última definição. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que se encontra totalmente dissolvido numa certa quantidade padrão, 100 gramas, 1000 gramas, 100 ml, 1 litro, de uma solução. E aqui eu coloquei dentro do parênteses para você lembrar que a solução é tudo. É o soluto mais o solvente. De novo, numa determinada temperatura. Nada como um exemplo para a gente ver que, às vezes, quando a gente faz uma leitura rápida, essa leitura nos confunde, mas quando a gente vê um exemplo, a gente parece que fica mais tranquilo. Aqui, exemplo. Considere que a 20 graus Celsius, a temperatura de 20 graus, o máximo de cloreto de potássio, KCl, um sal, né? Cloreto de potássio, que você consegue dissolver em 100 gramas de água, acredite nesse dado, tá, gente? É 34 gramas. Então vamos lá. Vamos escrever isso de duas maneiras diferentes. Logo, o coeficiente de solubilidade vale 34 gramas de KCl barra 100 gramas de água. O que significa isso? Que se você pegar 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius, qual que é o máximo que você dissolve de cloreto de potássio? O máximo é 34 gramas. Mas veja bem a outra maneira de escrever. Nesta mesma temperatura, 34 gramas de KCl barra 134 gramas da solução. Ora, por que aqueles dois valores ali, eles são diferentes? Porque solução, pessoal, é a mistura do soluto mais o solvente. Então vamos pensar junto. Se você tem 34 gramas de KCl e a solução pesa 134 gramas, o restante é quem? É o solvente. Então, entenderam? Aquela segunda maneira de escrever, você está pensando muito parecido com a primeira maneira. Só que ali você está dizendo que o máximo de KCl que dissolve a 20 graus Celsius em 134 gramas do todo da solução é 34 gramas. E na maneira anterior a 20 graus Celsius, se você pegar 100 gramas de água, nesta quantidade de solvente, qual que é o máximo que dissolve? 34 gramas. Tudo bem? A gente vai voltar a ver isso aqui na sequência da nossa videoaula. Tudo bem? Então vamos lá, hein? Continuando. E aqui, gente, nessa tabela, eu diria para vocês que a teoria basicamente se encerra aqui. A gente vai aprender algumas definições que são importantes. O que é uma solução insaturada ou não saturada? Ela contém uma quantidade de soluto, dissolvido, inferior àquela quantidade máxima que a gente viu ali atrás. De novo, numa determinada temperatura. A solução dita saturada, é aquela solução que contém a quantidade de soluto dissolvido igual àquela quantidade máxima. Então, aquela hora que a gente definiu o conceito de coeficiente de solubilidade, a gente disse que é o máximo que dissolve. Portanto, se em uma solução você tem o máximo do soluto que consegue dissolver naquela temperatura, naquela quantidade de solvente, a gente diz que essa solução está o quê? Saturada. Continuando, pessoal. A supersaturada, eu vou voltar a explicar ela melhor, tá? Na sequência. Ela é uma solução meio esquisita, você vai concordar comigo. Por quê? Por que ela é supersaturada? Ela não é saturada apenas. Porque ela contém uma quantidade de soluto dissolvido superior, ou seja, maior, à quantidade dita máxima naquela determinada temperatura. E vê se você entendeu. Quando você tem um máximo que dissolve, né, você diz que aquela solução, se ela tem aquela quantidade de soluto igual à máxima quantidade que dissolve, você diz que a solução está saturada. Mas imagine, e eu vou melhorar essa explicação daqui a pouco, que você tem uma solução que tem mais dissolvido do que a máxima quantidade. Mas entenda, está tudo dissolvido. Nós não estamos falando que uma parte não dissolveu. Entenderam? Ela não está saturada.
Ela está mais do que saturada. Ela está supersaturada. Porém, pessoal, veja bem a última definição. Eu vou fazer um exercício com vocês. A solução também chamada saturada, mas ela tem palavras a mais. Saturada com corpo de fundo, saturada com corpo de chão, ou saturada com precipitado. Tem que escrever mais, tem que te falar algo mais. É a solução que contém uma quantidade de soluto dissolvido. Dissolvido é igual à quantidade máxima. Por isso que a gente fala que aquela solução está saturada, mas tem um a mais, tem um adendo. Numa determinada temperatura, sim. E, além de ter aquela quantidade máxima dissolvida, por isso que ela está saturada, ela tem uma quantidade a mais de soluto que não está dissolvida, portanto, ela está em excesso, portanto, ela está precipitada. Como é que a gente classifica esse sistema? Uma solução saturada com excesso, com corpo de fundo, com corpo de chão. Vamos fazer, então, uma geral nessas 4 definições? Vou mudar a tela, ok? Então, vamos lá. Exemplo. Considere novamente o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio, que a gente já discutiu sobre ele agora mesmo, quando a temperatura é 20 graus. Quanto que vale, pessoal? 34 gramas de KCl é o máximo que dissolve em 100 gramas de água. Então, começamos, hein? Imagine um sistema número 1. Imagine que nele tem 200 gramas de água e 60 gramas de KCl. Faça mentalmente comigo a seguinte regra de 3. Olhe para o valor do coeficiente de solubilidade e monte uma regra de 3. Portanto, monte uma proporção mentalmente comigo. Em 100 gramas de água, nesta temperatura, o máximo que eu consigo dissolver de KCl, cloreto de potássio, é 34 gramas. Mas imagine que você tem o dobro de água, portanto, você tem 200 gramas de água, nessa mesma temperatura. Qual que é o máximo que você espera que dissolva totalmente? Ora, se 34 gramas é o máximo que dissolve em 100 gramas de água, em 200 gramas de água seria quanto? Qual que é o dobro de 34? 68 gramas. Muito bem. 68 gramas é o máximo que dissolve. Dá uma olhada no dado desse sistema 1. Você não tem 68 gramas de KCl. Você tem menos. Você tem 60 gramas. Então, essa solução, ela está saturada? Não. Você poderia ainda dissolver mais 8 gramas de KCl nela para ficar com 68, ok? Portanto, ela está não saturada, porque ela tem 60. Ela está insaturada. Vamos ao sistema número 2. Imagine agora que você tem 300 gramas de água. Então, vamos fazer a mesma proporção. Dá uma olhada no valor do coeficiente de solubilidade. Se em 100 gramas de água o máximo que dissolve é 34 gramas de KCl, uma vez que você tem o triplo de água, 300 gramas, você espera que dissolva no máximo quanto? O triplo. Qual que é o triplo de 34? Exatamente 102 gramas. Então essa solução está exatamente saturada. Esse sistema 3. Agora, imagine que você tem 400 gramas de água e vão fazer o mesmo raciocínio. Em 100 gramas de água, o máximo que dissolve é 34 gramas de KCl. Se você tem 4 vezes mais água, portanto 400 gramas de água, você espera que dissolva no máximo quanto? 4 vezes mais. Se você multiplicar 4 vezes 34, vai dar 136 gramas. Então, vem comigo. 400 gramas de água, para você saturar, você pode dissolver no máximo 136 gramas de KCl. Mas veja, você não tem 136 gramas, você tem 140. Você tem 4 gramas a mais. Olha o que eu escrevi para você. 136 gramas vão dissolver, saturando os 400 gramas de água. Mas 4 gramas do soluto não vão decididamente dissolver. Eles vão virar o quê? Corpo de chão, corpo de fundo, precipitado. Sistema 3. Solução saturada com corpo de fundo.
Agora, muita atenção, pessoal, ao sistema 4, que a gente vai entender agora o que vem a ser uma solução supersaturada. Então vamos lá. Propositadamente, eu repeti no sistema 4 os mesmos dados do sistema 3. Foi proposital essa minha opção, tá? Então vamos lá. Você está a 20 graus, pegou a água, mediu 400 gramas de água, mediu 140 gramas de KCl e jogou nos 400 gramas de água, mantendo a temperatura a 20 graus. O que você espera que aconteça? Ora, a mesma coisa que a gente viu no sistema 3. 136 gramas irão dissolver totalmente, saturando a solução. Mas 4 gramas estão em excesso, irão para o fundo, formando inicialmente uma solução saturada com corpo de fundo. Agora, veja bem a historinha que eu vou contar para vocês. Se você agora aquecer a solução, aí você me pergunta, professor, nós vamos aquecer até quando? Até que o excesso, 4 gramas do sal, você olhe e veja que ele dissolveu completamente. Então, você aquece aquela solução saturada com corpo de fundo até que o excesso dissolva. Até aí tudo bem? Até aí tá tranquilo. Mas veja bem a continuação. E a partir do momento que dissolver tudo, você vai resfriar a solução, mas não é resfriar a solução aleatoriamente, não, gente. Você vai resfriar a solução bem lentamente e sem agitação nenhuma perto dela. De modo que ela atinja novamente aquela temperatura inicial de 20 graus. Agora, presta atenção no final da frase. Se ao resfriar lentamente e sem agitação nenhuma, até a temperatura inicial, caso a solução não apresente corpo de fundo, porque pode acontecer sim que ao voltar a temperatura para 20 graus, desta maneira, resfriando bem lentamente e sem agitação nenhuma, sim, pode acontecer de não aparecer aquele corpo de fundo, não aparecer aquele excesso. E aí, você acabou de preparar uma solução que não está saturada, porque ela tem 140 gramas totais dissolvidas em 400 gramas de água. Quanto que você esperaria que estivesse dissolvido? 136. Então, ela não está saturada, ela está supersaturada. Ela está mais saturada do que o normal. E aí, a gente pode perceber, galera, uma coisa. Vocês acham que essa solução supersaturada, ela é estável ou ela é altamente instável? Hã? Ah, sim. Ela é altamente instável. Se você perturbá-la, seja pegando um pequeno cristal desse sal e jogando lá dentro, nessa supersaturada, ou se você pegar uma canetinha, uma ponta de alguma coisa e bater lá dentro da solução, ou seja, se você perturbar a solução, ela instantaneamente vai acontecer o que com ela? Ela vai se transformar numa solução saturada com corpo de fundo. Porque o excesso que estava dissolvido, ele agrega ali naquele cristalzinho que você jogou, ou se você perturbar com uma ponta de uma caneta, uma outra coisa, tudo que estava dissolvido em excesso, ele vai precipitar formando o corpo de fundo. Por quê? Porque essa solução, ela é altamente instável. Ok, pessoal? Eu queria te fazer um convite muito importante nessa próxima tela. Não deixe de assistir, pessoal, aqui no nosso canal do YouTube, 2 vídeos muito importantes. Solução supersaturada de acetato de sódio. A fórmula do acetato de sódio é CH3COONA. Ele é um sólido, ele é branco. E eu só queria te informar uma coisa. Quando você começa a ver tanto o primeiro vídeo quanto o segundo, você tem que entender que no início do vídeo, a solução que aparece no início, ela já está supersaturada. Ou seja, ela já foi preparada daquela maneira. Ela foi preparada como uma saturada com corpo de fundo. Eles colocam muito corpo de fundo, inclusive. Ela já foi aquecida até que o excesso tivesse dissolvido.
e ela já foi resfriada àquela temperatura original e foi resfriada lentamente sem agitação nenhuma. Na hora que você iniciar o vídeo, lembre-se que ela está naquele momento super saturada. Vocês vão ver várias maneiras de se perturbar aquela solução e aí vocês verão de maneiras variadas o excesso precipitando, tá? Então é isso aí. Tudo bem, gente? Então vamos continuar na nossa caminhada da nossa videoaula. Ok até aí? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. E agora, para a gente finalizar esse tema, a gente vai interpretar não só tabelas, mas gráficos de solubilidade. A gente vai interpretar, que é uma leitura muito importante de química, né? A leitura do gráfico, a leitura de uma tabela, né? São várias maneiras de se interpretar química. Então, eu vou ler bem rapidamente com vocês aqui. A temperatura, nós já falamos sobre isso, influi na solubilidade de um soluto no solvente. Certos solutos tornam-se cada vez mais solúveis naquele determinado solvente quando você aumenta a temperatura do sistema. Mas, ao contrário, outros tornam-se menos solúveis quando a temperatura aumenta. Ok, pessoal? Eu vou te dar um exemplo antes de continuar para você perceber que isso aqui não é abstrato. Presta atenção. Quando você abre um refrigerante, né, você destampa, aí você usa o refrigerante, o gás começa a escapar. Vamos entender por quê? Porque quando você destampa o refrigerante, a pressão diminui, não diminui? Tanto que dá um barulho. Tss. A pressão diminuindo, qual que é a tendência do gás? Escapar do refrigerante. Aí, ó, nós já dissemos que no caso de um gás dissolvido num líquido, quanto maior a pressão sobre o gás, mais você consegue dissolvê-lo dentro do líquido. Até aí, tudo bem? E aí você se serve do refrigerante, tampa, e aí você não usou aquela garrafa de refrigerante totalmente. Você coloca aonde? Você tampa bem e você guarda na geladeira. Olha que interessante. No caso de gases dissolvidos em líquidos, que é o caso do refrigerante, você coloca na geladeira para quê? Para diminuir a temperatura. Por quê? Porque quando diminui a temperatura, a solubilidade do gás dentro do refrigerante aumenta. Você quer garantir que o gás fique dissolvido dentro do seu refrigerante. Tudo bem, gente? Então, viram? No caso do gás dissolvido no líquido, quanto menor a temperatura, fica mais solúvel. Mas vocês vão ver agora aqui um exemplo que é, né, exemplos variados, tá bom? Então eu quis dar esse exemplo para você ver que não é abstrato. Veja bem, a dissolução endotérmica, isso é, vamos lembrar um pouquinho aqui de termoquímica. Você pega um determinado soluto e dissolve no determinado solvente. E essa dissolução, ela é endotérmica, ou seja, ela absorve calor, né? No nosso canal aqui do YouTube tem aulas sobre termoquímica. Se você precisar, é só você pesquisar aqui no meu canal, ok? Bom, a dissolução, quando é a dissolução de um soluto no solvente que absorve calor, ela é favorecida com o aumento da temperatura. Pessoal, o que significa isso? Significa que quanto mais você aquece o sistema, você consegue dissolver mais. Vamos partir para a prática? Por exemplo, a dissolução do nitrato de potássio, KNO3 aquoso, né, em água, né, a dissolução do KNO3, que é sólido, na água, tá, gente? Aquoso é porque já está dissolvido na água. Essa dissolução, ela é favorecida pelo aumento da temperatura, ou seja, quanto mais aquece a água, você consegue aumentar a solubilidade do nitrato de potássio na água. Nada como uma tabela e um gráfico para a gente acreditar nisso. Então vamos lá para a gente ver. Aqui, gente. Primeiro na tabela, você está vendo ali o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio e é sempre importante prestar atenção na unidade usada, viu, gente? Então, olha lá. Gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Ou seja, vamos traduzir? Para cada temperatura que você está vendo, qual é o máximo que dissolve de nitrato de potássio em cada 100 gramas de água? O máximo está escrito aqui na tabela, 13, 21, 32. Lembrando que o máximo significa que a solução preparada está o quê? Saturada. Você está notando que quando aquece, ou seja, quando aumenta a temperatura do sistema, fica mais solúvel? Agora perceba o gráfico embaixo. É isso. Quanto maior a temperatura,
a curva de solubilidade, ela é crescente, significando o quê? Que para cada temperatura, né, você tem um valor de solubilidade. E quanto maior a temperatura, a solubilidade aumenta. Eu queria aproveitar nesse momento e treinar uma coisa muito importante com vocês. E eu gostaria, por exemplo, que você me acompanhasse aqui, ó. Imagine que a temperatura está 90 graus. Marquei aqui, ó. Vocês viram? 90 graus? Vamos lá. Quanto que vale a solubilidade a 90 graus? Você vem aqui na temperatura de 90, aí você encontra aqui o ponto na curva, e aí, gente, você vem aqui e lê o valor de solubilidade. Vocês estão vendo que é 200 gramas por 100 gramas de água? Vamos traduzir? A temperatura de 90 graus, se você pegar 100 gramas de água, qual é o máximo de nitrato de potássio que você consegue dissolver? Portanto, fazer uma solução saturada. Quanto? 200 gramas. Tudo bem, né? Então, aqui, ó, esse ponto significa que a solução está saturada. Até aí, tá beleza? Mas agora, eu queria mostrar para você o seguinte. Continue pensando que a temperatura tem 90 graus. Mas eu queria agora que você imaginasse que você pegou, de novo, 100 gramas de água, mas você pegou, por exemplo, 140 gramas de nitrato de potássio. Você não pegou 200. Você pegou 140 gramas de nitrato de potássio e dissolveu nesta temperatura em 100 gramas de água. Vem comigo. A temperatura é a mesma. A gente falou que a gente pegou quanto? 140 gramas. Aqui, ó. 140 gramas está aqui, galera. Eu vou puxar aqui, ó, tá? Ó, 140 gramas até chegar no 90 graus Celsius. Tá vendo esse ponto aqui, que eu estou até exagerando mais nele? Esse ponto significa que a 90 graus, você pegou 140 gramas e dissolveu em 100 gramas de água. Ora, saturou ou não saturou? Não. Não saturou, não, que para saturar, você deveria ter colocado quanto? Você deveria ter colocado 200 gramas de KNO3. Que conclusão que você chega, pessoal? Que esse ponto aqui se refere a uma solução insaturada. Sim, porque você ainda poderia dissolver mais. Quanto que você poderia dissolver mais para saturar? 200 menos 140, você ainda poderia dissolver mais quanto? 60 gramas. E, finalmente, para a gente terminar, imagine que nesta mesma temperatura, você pegou 240 gramas. Aqui, ó, gente, é o ponto agora sobre a curva. Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó, fiz bem fechadinho aqui agora, ó. Então, eu disse 240. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, ó, 240 gramas e dissolvi em 100 gramas de água. Eu te pergunto, dissolveu tudo? Não, né? E agora, a gente pode pensar duas coisas. Se satura com 200 gramas de KNO3, se você jogou 240, concorda que o excesso precipita? Quanto que é 240 menos 200? 40. Você terá, então, aqui neste caso, uma solução saturada com corpo de fundo. E quanto que seria de corpo de fundo? 200 gramas é o máximo que dissolve, mas você jogou 240, o excesso vai para o fundo. Quanto? 40 gramas. Agora, eu tenho certeza que você quer me perguntar o seguinte, mas, ô professor, a gente não poderia também pensar que aquele ponto ali sobre a curva se refere a uma solução que não tem corpo de fundo? Ela tem mais do que deveria estar dissolvido, ela é aquela solução chamada super saturada? Sim, gente. Aquele ponto sobre a curva, ele pode ser pensado também que aquele ponto se refere a uma solução supersaturada. Porém, para você tomar decisão, tem que ser indicado para você, se você estiver fazendo uma questão de prova, tem que ter um maior embasamento da questão, mais informações, para você tomar a decisão correta. Ok, galera? Muito bem. Então agora eu volto a mudar a tela com vocês para a gente continuar, tá? Então vamos lá. Ao contrário, pessoal, a dissolução chamada exotérmica, você entendeu, né? É uma dissolução que quando você joga o soluto no solvente,
e mistura, libera calor, exotérmica. A dissolução exotérmica ocorre, obviamente, com liberação de calor. E por isso mesmo, ela não é favorecida pelo aumento da temperatura. Ela é inibida pelo fornecimento externo de energia térmica. Ou seja, vamos traduzir? Se você aquecer o sistema, ao invés de dissolver mais, dissolve menos. E aí eu lembro a você do caso do gás dissolvido no refrigerante. Tudo bem, galera? Né? Quanto maior a temperatura, aqui ó, se você fornecer uma energia térmica externa, ou seja, aquecer o sistema, você concorda que o gás escapa mais facilmente do refrigerante? Então, o gás dissolvido no líquido entra neste caso. Mas eu vou te mostrar agora um outro exemplo que não é gás. Veja, por exemplo, a dissolução do hidróxido de cálcio, CaOH2, em água diminui a solubilidade pelo aumento da temperatura. E isso aqui, galera, isso é medido experimentalmente. Isso aqui não é invenção, é medido experimentalmente. Vamos lá. Na medida que a temperatura está aumentando, 0, 10, 20, 30, 40, 50 graus e assim por diante, o que você percebe? Primeiro, que os valores de solubilidade são todos muito baixos. O que você conclui? Professor, que essa base ela é muitíssimo pouco solúvel na água. Ok, mas além disso, o que você conclui também? Que na medida que aquece, fica cada vez menos solúvel. Vamos interpretar isso graficamente agora, pessoal? Vamos lá. É isso aqui, ó. Na medida que a temperatura aumenta, o que acontece com a solubilidade? Ela diminui. E aqui, gente, vale, mas eu não vou me delongar agora, as mesmas coisas valem, as mesmas coisas que eu disse agora anteriormente. Bem rápido aqui agora. A 40 graus, se você tiver 0,14 gramas de hidróxido de cálcio em 100 gramas de água, você tem uma solução o quê? Saturada. Mas, agora eu não vou nem inventar uma certa quantidade bem definida, tá? Se você tiver nesta mesma massa de água e nesta mesma temperatura uma quantidade inferior, então significa que a solução está o quê? Insaturada. E da mesma maneira, se nesta mesma temperatura você tiver uma quantidade de CaOH2, né, dentro daquela mesma quantidade de água ali, nesta temperatura, mas se essa quantidade for maior do que a saturada, essa solução estará o quê? Ou saturada com corpo de fundo, ou então, dependendo do texto, da contextualização da questão, você descobrirá que aqui poderia estar o quê? Poderia ter uma solução super saturada. Ok? Vamos dar mais um passo? Vamos lá. E aí, galera, o que eu fiz? Eu peguei os dois slides anteriores e coloquei aqui para a gente fazer um fechamento interessante, tá? Então vamos lá, que nós estamos agora na reta final. Veja bem, nitrato de potássio sólido absorve energia e você joga na água, tá? Você joga água e nitrato de potássio. Então, o que acontece? Por se tratar de um sal, né? Você sabe que sal na água dissocia, seus íons se separam, há aquele rompimento das ligações iônicas, né, unindo os cátions e os ânions na rede cristalina, isso que significa dissolver na água, e os íons se separam na água, sentindo, obviamente, atração pelas moléculas de água. Você diz simplesmente que aquele sal dissolveu na água. Ora, você está notando que essa dissolução é endotérmica, absorve calor? Por isso que ao aquecer, quanto mais você aquece, você consegue aumentar a solubilidade desse sal na água. Dissolução endotérmica é favorecida pelo aumento da temperatura. Por outro lado, veja bem a representação de baixo. Hidróxido de cálcio sólido, você dissolveu na água. Por se tratar de uma substância também iônica, os cátions cálcio 2+, e os ânions hidroxila vão se separar, vão interagir com as moléculas de água, né? Semelhante ao sal anterior. Só que em cima você tem um sal e aqui embaixo você tem uma base, mas ambos têm natureza iônica. E aí,
a dissolução do hidróxido de cálcio na água libera calor, portanto, é um fenômeno exotérmico. Por isso que quanto mais você aquece esse sistema, a solubilidade fica cada vez menor. Ok, galera? Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência? Gente, terminamos o conteúdo. A partir de agora, eu farei exercícios com vocês, para a gente finalizar essa nossa videoaula. Então, vamos lá? Eu queria, antes de fazer os exercícios, mostrar para vocês um gráfico que eu peguei na internet, né? Ele está até em inglês, ele parece confuso, porque tem muitas substâncias. Mas, na verdade, ele é muito similar aos dois gráficos que a gente já viu na nossa videoaula. Então, vem comigo. Primeira coisa que a gente analisa, temperatura, ok? Eixo Y, solubilidade. Veja bem a unidade usada, porque não necessariamente vai ser gramas, pode ser quilo, pode ser litro, como a gente já disse no começo da nossa videoaula. Muita atenção à unidade da solubilidade, tá? E aí, você pode perceber o seguinte, dá uma olhada ali naquela legenda. Tracejado são solutos gasosos. Então, me acompanha aqui. HCl é gás, amônia NH3 é gás. E SO2 também é um gás. Portanto, a solubilidade deles na água diminui com o aumento da temperatura, como a gente já havia mostrado. E, por outro lado, os outros são sólidos, e aí diversifica um pouco. Você pode perceber que tem curvas ascendentes, mostrando o quê? As curvas ascendentes significam sólidos que, ao dissolver na água, né, provocam uma dissolução endotérmica, que são favorecidas pelo aumento da temperatura. No entanto, eu vou citar um exemplo aqui, tá, gente? Vê se você localiza ali mais embaixo uma linha não tracejada, mas uma linha inteira, uma linha preenchida, cheia. Na2SO4, sulfato de sódio, Na2SO4. Você percebe que a curva dele diminui? Ou seja, quanto mais aquece, ele fica menos solúvel na água. Portanto, a dissolução dele é o quê? Exotérmica. Dissolução exotérmica, ela não é favorecida pelo aumento da temperatura. Em outras palavras, quando você aquece, fica cada vez menos solúvel. Ok, pessoal? Muito bem, vamos continuar então. Então, gente, reta final. Eu agora vou fazer 2 exercícios com vocês. Esse aqui é bem rápido e o outro um pouquinho só mais demorado. Vamos lá então para a gente finalizar a nossa videoaula? Responda aos itens abaixo com base no gráfico em que constam as curvas de solubilidade de diversas substâncias, em gramas por 100 gramas de água. E aí agora você vai achar muito tranquilo, pelo que a gente já passou aqui para vocês na nossa videoaula. Ó, quais são as dissoluções que você classificaria como endotérmicas? São aquelas que são favorecidas pelo aumento da temperatura. Então, seria quem? Nitrato de sódio, NaNO3, nitrato de potássio, KNO3, cloreto de amônio, NH4Cl, e até, gente, o cloreto de sódio é praticamente reta a curva de solubilidade dele, mas olha lá, tem uma ligeira inclinação positiva. Então, você diria que nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio e cloreto de sódio são sólidos que estão envolvidos numa dissolução endotérmica. Portanto, a dissolução é favorecida pelo aumento da temperatura. No entanto, sulfato de cério, esse elemento químico não é o césio, césio é CS, esse aqui é o cério, Ce. O sulfato de cério, a dissolução dele é o quê? Exotérmica, tanto que quando você aquece, a solubilidade em água diminui. Nós verbalizamos aqui o exercício que vem na próxima tela. Veja, quais substâncias que sofrem dissolução endotérmica? Está aí a resposta, que a gente já disse. E letra B, quais substâncias que sofrem dissolução exotérmica? É o sulfato de cério. Eu propositadamente te mostrei ali atrás para te trazer essa confiança, tá? E agora, nós vamos finalizar a nossa videoaula mostrando o exercício número 2, que tem 5 letras nos aguardando. Então, vamos lá. A tabela abaixo traz os valores aproximados, tá, gente? Valores arredondados, tá?
dos coeficientes de solubilidade do sulfato de potássio e qual que é o valor, qual que é a unidade da solubilidade? Em gramas de K2SO4 por 100 gramas de água, para várias temperaturas. Então, primeiro detalhe, gente, muito cuidado para não confundir numa tabela temperatura com solubilidade. Às vezes, os números são iguais ou parecidos, o que nos leva a uma certa confusão. Então, dá uma olhada na tabela. Em negrito, temperaturas, e para cada temperatura, o valor, né, da solubilidade do sulfato de potássio em gramas por 100 gramas de água. Preparou? Vamos lá. Letra A. Calcule a quantidade máxima do soluto K2SO4 que se dissolve totalmente, portanto, quando escreve dissolve totalmente, significa satura. 200 gramas de água. Aí você se pergunta, tá, mas e qual que é a temperatura que eu tenho que analisar? Quando a temperatura é 80 graus. O que nós vamos fazer então, pessoal? Olha para a tabela. A 80 graus Celsius, quanto que vale o coeficiente de solubilidade desse sal? 21 gramas por 100 gramas de água. Você acabou de montar uma proporção. Se 21 gramas de K2SO4 saturam 100 gramas de água, solução saturada, é isso que te indica a solubilidade? Ora, se você tem 200 gramas de água verdadeiramente, você espera que dissolva no máximo quanto? O dobro. Portanto, 42 gramas de K2SO4. Tranquilo? Letra B. Calcule a quantidade mínima de água nesta nova temperatura, 50 graus, que é necessário para dissolver totalmente 64 gramas de K2SO4. Então, primeiro detalhe, pessoal, vai na tabela. A 50 graus, quanto que vale o coeficiente de solubilidade do sulfato de potássio? 16 gramas por 100 gramas de água. Vamos traduzir isso numa proporção. 16 gramas de sulfato de potássio saturam, portanto, dissolvem no máximo em 100 gramas de água. Quando você lê de novo a pergunta, você diz, ah, entendi. Se eu tiver 64 gramas do soluto, portanto, 4 vezes mais, eu preciso ter quanto de água para garantir que eu vou fazer uma solução saturada? Você vai ter que ter 4 vezes mais. E, portanto, a resposta é 400 gramas de água. Então, para você entender, se você pega a 50 graus, 400 gramas de água, pesa, né, gente? E pesa 64 gramas de sulfato de potássio, e misturam ambos, você acabou de obter uma solução saturada nesta temperatura. Tudo bem até aí? Vamos agora para a letra C, das 5 letras. Vou mudar a tela, então. Isso. Só que agora eu não vou te mostrar mais a tabela. Eu trouxe aqui para o próprio exercício o valor da solubilidade que eu tirei daquela tabela, tá? Então vamos lá. Agora uma terceira pergunta, e aqui eu vou te apresentar uma pegadinha. Calcule a massa de K2SO4, ou seja, calcule a massa do soluto existente em 369 gramas de uma solução aquosa saturada a temperatura de 90 graus Celsius. Então, olha lá. Calcule a massa de K2SO4 existente em 369 gramas de solução aquosa saturada a 90 graus. A 90 graus, né? Sem a crase. Então, vamos lá. Professor, você falou que tem uma pegadinha, mas qual que é a pegadinha que eu não entendi? Então, perceba, galera. Eu vou lá na tabela, olho 90 graus Celsius. Até aí tudo bem. Qual é o valor do coeficiente de solubilidade? Está ali, ó, 23 gramas. Só que ali atrás está escrito que 23 gramas é o máximo que dissolve, portanto, saturam 100 gramas de água. Vocês perceberam que eu escrevi isso aqui? Só que agora, cuidado, eles estão te perguntando a massa do soluto, portanto, X está no lugar certo, não está? Que está dentro de 369 gramas, não é de água. Está escrito em 369 gramas de água? Não. Está escrito em 369 gramas da solução saturada. Ah, então vamos lá. 23 gramas saturam 100 gramas de água. Quanto que é 23 gramas de soluto mais 100 gramas de solvente? Veja bem do lado direito.
123 gramas de uma solução aquosa saturada. Agora a gente encerra a letra C. Como? Se 23 gramas de K2SO4 saturam 123 gramas de solução aquosa saturada, se você tem 369 gramas de solução aquosa saturada, obrigatoriamente, porque é proporcional, quanto que tem, então, nessa massa de solução aquosa saturada, que é do K2SO4? X. 123 vezes 3 dá 369. Então, 23 vezes 3 dá 69. E ao descobrir que em 369 gramas de solução aquosa saturada a 90 graus Celsius tem 69 gramas de K2SO4, o que você conclui, galera? Você conclui que o restante é água, porque 369 gramas não é água, é o soluto, 69 gramas, mais o solvente, 300 gramas, totalizando 369. Então, percebeu? Não é que é difícil, mas você tem que interpretar adequadamente aquele dado que está sendo oferecido para você. Vamos, então, para a penúltima questão, letra D. Calcule a massa de sulfato de potássio que precipita, então você já fica ligado, ó, vai ficar uma solução saturada com um corpo de fundo, não é verdade? Que precipita, ao abaixarmos para 0 graus, a temperatura de uma solução aquosa desse sal, contendo 91 gramas de K2SO4 dissolvidos em 0,7 kg de água, em qual temperatura inicial? 60 graus. Gente, eu vou te dar um conselho. Quando a gente às vezes lê um texto em química, não é da primeira vez que a gente interpreta adequadamente, concorda? Isso não é muito comum em química. Então, olha aqui, vamos ler uma segunda vez, mas lendo assim, ó, quer ver? Olha como é que eu vou interpretar com vocês. Você já lê e fala assim, ah, entendi, eu tava com essa solução numa temperatura mais alta e ela vai ser resfriada. Aí você já se fala assim, qual que era a temperatura no começo? 60 graus. Quando a temperatura estava a 60 graus, o que eu tinha lá? Você tinha em 0,7 kg de água, você tinha 91 gramas de K2SO4. Então você consegue imaginar, você pode até fazer um desenho num papel quando você estiver interpretando. Pronto. Aí tá 60 graus, não tá? Você vai colocar, faz de conta, num freezer e resfriar até 0 graus. E a pergunta é essa, quando atingir 0 graus, você espera que precipite, eles já te deram uma dica, vai precipitar, mas você vai descobrir quanto que vai precipitar. Então veja o raciocínio dessa questão, gente. O que te interessa é saber a 0 graus, como que está lá a 0 graus. O que a gente faz? Você vai na tabela, vai lá no 0 graus e pega o valor do coeficiente de solubilidade, que vale quanto? 7 gramas barra 100 gramas de água. Vamos traduzir isso então. 7 gramas de K2SO4 é o máximo que dissolve em 100 gramas de água quando a temperatura é 0 graus, porque você vai resfriar até 0 graus. Isso se você tiver 100 gramas de água. Não, mas ali está escrito no texto que você tinha 0,7 kg de água. Portanto, você tinha originalmente 700 gramas de água. Ora, nesta massa de água, você espera que sature, que dissolva, no máximo, quanto? 7 vezes mais. Quanto que é 7 vezes 7? 49. Então, veja bem, se você tem 700 gramas de água a 0 graus Celsius, você tem certeza que 49 gramas de K2SO4 vai ser o máximo que irá dissolver. Mas dá uma lida ali em cima, pessoal. Não, mas você não tem 49 gramas só. Você tem verdadeiramente 91 gramas. Então, você acabou de descobrir que tendo 700 gramas de água, nesta temperatura, você poderia dissolver no máximo 49. Ué, mas você não tem 49, você tem muito mais. Por isso mesmo que a diferença vai virar corpo de fundo, como eu escrevi aqui. Como há 91 gramas de soluto verdadeiramente, 49 vão dissolver. E o restante? O restante vai virar corpo de fundo ou corpo de chão ou precipitado.
Ok, gente? E para a gente finalizar, galera, a nossa videoaula, vamos à letra E, que é o último exercício desta videoaula sobre solubilidade, tá? Então vamos lá. Terminando agora. Calcule a quantidade em gramas do soluto que ainda é possível dissolver totalmente, portanto, saturar, se aumentarmos para 100 graus Celsius a temperatura de uma solução aquosa saturada, cuja massa é 464 gramas e cuja temperatura inicial era quanto? 50 graus Celsius. Então vamos lá, gente. Ó, como eu disse para você, no início, olha no início, era 50 graus. Agora a gente vai aquecer até 100 graus. E eles estão te perguntando assim: olha, quando você aquece essa solução aquosa saturada até 100 graus, eu estou perguntando para você, estudante, se a 100 graus ela vai estar saturada ou ela vai estar insaturada e, portanto, veja a pergunta, você ainda poderia dissolver mais um pouco. Entenderam? Pelo menos a pergunta. Então vamos começar? A 50 graus, quanto que vale o coeficiente de solubilidade? Vendo aquela tabela ali atrás. 16 gramas barra 100 gramas de água. Vamos traduzir isso para a gente? A 50 graus, quando você tem 100 gramas de água, você consegue saturar usando quanto do K2SO4? 16 gramas. Soluto mais solvente, no total dá o quê? A solução. E essa solução aquosa saturada a 50 graus, ela pesa quanto? 16 mais 100, 116 gramas. Professor, mas por que você está fazendo isso? Porque veja bem o dado do exercício. A 50 graus, eles te deram como dado a massa da solução aquosa saturada. Para que então nós estamos fazendo isso? Para a gente descobrir que a 50 graus, quanto que tinha do soluto e, consequentemente, quanto que tinha de água. Vamos lá? 16 gramas saturam 116 gramas de solução aquosa saturada. Tendo 464 gramas da solução, que é um dado do exercício, você espera que nessa massa do todo tenha quanto do soluto? 4 vezes mais, né? Você pode ver que vai dar 4 vezes mais, 4 vezes mais. Ok até aí? Você acabou de descobrir que você tem 64 gramas de K2SO4. E da mesma maneira, gente, se você tem 64 gramas de K2SO4 e o total da solução aquosa saturada é 464, a diferença não é o solvente. Então, veja bem, agora você está com o pé no chão. Você sabe que ali, a 50 graus, você tem 64 gramas de soluto dissolvidos e, portanto, saturando 400 gramas de água. No total, 464. Agora aqui, eu diria para você que o pior passou. Vamos pegar esse sistema e vamos aquecê-lo até 100 graus. Vai lá na tabela. A 100 graus, qual que é a nova realidade? Em 100 gramas de água, você consegue dissolver no máximo, portanto, saturar, com quanto? Com 24 gramas de K2SO4. Só que você acabou de descobrir que você não tem 100 gramas de água verdadeiramente. Você tem quanto de água no sistema? Você tem 400 gramas de água. Ora, se você tem 400 gramas de água, e isso é real, você espera que dissolva a 100 graus, no máximo, quanto do K2SO4? Você espera que dissolva, no máximo, 4 vezes mais. 4 que multiplica 24 dá 96 gramas. Mas agora, espera só um pouquinho. Quer dizer que se você tiver 400 gramas de água a 100 graus, você conseguiria dissolver no máximo 96 gramas de K2SO4. Sim. Mas vem cá, você tem esses 96 gramas aí dentro dissolvidos? Dá uma olhada ali no meio da tela. Não, é. Você acabou de descobrir que tem 64 gramas. Você tem 400 gramas de água, mais 64 gramas do sal. Você aqueceu o sistema até 100 graus. Quanto que tem verdadeiramente do sal? Você tem quanto? 64 gramas. Mas você pode dissolver no máximo quanto? 96. 96 menos 64 dá
32, que é a quantidade de soluto que ainda é possível dissolver até saturar. Ok, pessoal? Galera, espero que eu tenha te ajudado, né? Qualquer dúvida, estamos aí, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!